Fala, fala galera! Priscilane na área, meus filhos, para mais um vídeo de correção de redação. E hoje nós vamos analisar uma redação da banca FCC, dessa tormenta aí que atormenta a vida dos meus alunos. Então, olha só, esse aluno, ele fez a prova do TRT do Paraná, né? E aí ele tirou 96,5 na redação. E aí ele me mandou a redação para que eu analisasse, trouxesse aqui para o canal. Então, eu espero que vocês gostem desse vídeo e que vocês consigam identificar o que a FCC espera de vocês na produção da redação. Galera, para quem não sabe, eu tenho planos específicos de correção de redação para a FCC. Então, se você quer ter a sua redação corrigida pela Profa Prisátera, meu filho, entra lá no profaprisatera.com.br ou manda aqui nos comentários que eu encaminho o link para vocês. Galera, vamos analisar aqui a prova? Então, olha só, aqui nós temos a prova, né, do TRT. A prova vale 100 pontos, tudo bem? Aqui nós temos o texto de apoio, então vamos lá. Há uma frase bastante taxativa, muitas vezes lembrada quando pretendemos discutir o gosto que temos por alguma coisa. Gosto não se discute. É justo admitir que cada um de nós deva cultivar seu gosto pessoal, mas é também preciso discutir se todos temos iguais oportunidades de acesso à cultura para formar e desenvolver a partir daí o nosso gosto pessoal. Considerando as ideias expostas no texto acima, escreva um texto dissertativo argumentativo sobre o tema. O gosto pessoal não é um fenômeno da natureza, é uma aquisição pessoal. Então veja bem, quando nós temos um texto dissertativo argumentativo, tem vários vídeos aqui no canal ensinando vocês a como fazer esse planejamento do texto. Nós precisamos ter em mente, nós precisamos ter a clareza de que é preciso apresentar uma tese, ou seja, um ponto de vista, e de que é preciso defender esse ponto de vista por meio de argumentos, ok? E aí esses argumentos serão selecionados, serão sustentados, melhor dizendo, por informações de outras áreas do conhecimento. A FCC, gente, ela tem uma característica muito específica dela, que é fundamental trazer informações de outras áreas do conhecimento, sociologia, filosofia, teóricos, para a redação. Eles avaliam muito isso, especialmente no conteúdo, tá bom? Então, aqui nós temos alguns aspectos que levam a nota 0, isso está no edital, e aqui nós temos a nota atribuída pela banca e a nota que o aluno tirou, tá vendo? Ele tirou 96 de 100. Ele perdeu ponto no conteúdo e perdeu ponto na expressão. No que diz respeito à estrutura, ele tirou a nota máxima, então ele respeitou o gênero, ele apresentou uma tese, trouxe argumentos, teve progressão textual, teve encadeamento de ideias, ele conseguiu fazer, né, uma articulação efetiva entre as frases e os parágrafos, então ele escreveu aí a introdução, 2 parágrafos de desenvolvimento e 1 de conclusão. Ele perdeu ponto no conteúdo, por quê? Porque provavelmente ele perdeu atendimento ao tema, ele poderia ter aprofundado um pouquinho mais no tema, ele poderia ter trazido mais palavras que indiquem juízo de valor para mostrar esse senso crítico em relação ao tema e trazer argumentos mais enfáticos, argumentos mais efetivos para que essa defesa do posicionamento fosse efetiva. E perdeu ponto aí em língua portuguesa, 1 pontinho só, devido aí a deslizes, né, que nós vamos ver aí no texto de língua portuguesa, na questão de truncamento de períodos e orações, pensando na questão da pontuação, da regência, crase, concordância, vamos ver aí o que aconteceu, tudo bem? Foi uma boa nota, e aí eu gostaria inclusive de parabenizar esse aluno pela dedicação, pelo desempenho e principalmente pela disciplina, né, de fazer o que deve ser feito. Muito bem, meu filho, beleza? Então, galera, vejam só. Aqui nós temos a redação, a FCC é maravilhosa porque ela sempre libera aí o espelho de redação e isso ajuda muito para entender as características da banca e para você que vai fazer a prova também saber o que deve ser feito na hora da redação. Eu vou compartilhar a tela toda aqui, porque aí fica mais fácil para vocês enxergarem a redação. Vamos lá? Vejam, gente, então ele escreveu um parágrafo de introdução, o primeiro parágrafo de desenvolvimento, começando com conectivo, o segundo parágrafo de desenvolvimento, começando com conectivo, e a conclusão, começando com a conjunção
conclusiva ali, tá vendo? Beleza, então vamos lá. Em seu livro Cidadão de Papel, o autor brasileiro Gilberto Damastain refere que muitos direitos são previstos apenas nas leis. Entretanto, na prática, não existem da forma concebida na legislação. Entre esses direitos, destaca-se o acesso à cultura, em que pese ser garantido a todos na Constituição, não é disponibilizado de modo igualitário na sociedade, o que faz com que muitos cidadãos não tenham acesso a conteúdos culturais que permitam a aquisição social de seu gosto pessoal. Essa realidade negativa é gerada por uma segregação socioespacial e pela industrialização da cultura. Aqui nós temos um erro de crase. Por quê? Porque conteúdos, né? Não vai crase antes de conteúdos. Primeiro, conteúdo é uma palavra masculina e segundo, porque ele está no plural, então não vai crase aqui. Eu quero que você reveja também a questão da repetição, tá vendo? Ó, em alguns casos você acabou repetindo aí as palavras, tá? Principalmente a questão de acesso. Outro aspecto que eu quero que você cuide, olha só, a pergunta é, ó, o gosto pessoal não é um fenômeno da natureza, é uma aquisição social. Então é importante que você traga as palavras-chave aí logo na introdução. Para quê? Para que você mostre para a banca que você conseguiu atender ao tema, que você trouxe aí um posicionamento efetivo em relação ao tema. Então, procure trazer, né, as palavras-chave da proposta logo na introdução, para deixar isso bem amarrado, tá? E aí, deixe efetivo, deixe claro por que é uma aquisição social e por que isso acontece, se é algo positivo, se é algo que pode ser, que acontece com todas as pessoas, como que é, tá bom? Olha só, outra questão que eu quero que você vejam que ele usou aí uma alusão na introdução, então isso aqui é muito bom, tá? Parabéns por você ter feito essa retomada e essa informação. A sua banca gosta muito disso, beleza? Então, aqui na sua introdução, qual foi o deslize que eu encontrei nessa sua introdução? A questão mesmo de não trazer as palavras-chave da proposta, né? E aí de reiterar como que é essa aquisição social, né? Isso é positivo, isso é negativo, o que que acontece, tá bom? Poderia ter sido mais enfático nesse sentido. Inicialmente, é importante destacar que a segregação socioespacial, fenômeno que afasta a população residente nas periferias dos serviços sociais, é um fator determinante que impede o acesso à cultura de forma equânime na sociedade. Com efeito, na medida em que os investimentos públicos e privados são direcionados para as regiões centrais das cidades, a população que mora nos locais mais afastados é privada de diversos serviços e oportunidades, inclusive quanto à cultura. Essa lamentável realidade é conceituada pelo geógrafo Milton Santos como relação centro-periferia, em que os cidadãos residentes nas regiões periféricas sofrem enormes dificuldades para a obtenção de acesso a oportunidades culturais, uma vez que precisam percorrer longas distâncias, na maioria das vezes com transporte público deficiente, para chegar aos centros urbanos, local em que estão concentrados os teatros e cinemas, por exemplo. Dessa forma, a segregação realizada pelo local de moradia obsta o acesso à cultura e à aquisição social. Olha lá, acesso a isso e a aquilo. Então, aqui nós tivemos um pequeno probleminha de paralelismo, tá bom? Do gosto pessoal do indivíduo. Então, olha só, deixa eu colocar a tela toda aqui, ó. Gostei demais do seu parágrafo, né? Você conseguiu trazer aí o seu posicionamento, você conseguiu trazer essa articulação efetiva com a alusão, né? Quando você trouxe aí o Milton Santos na sua redação. Gostei que você trouxe palavras que indicam o juízo de valor, né? Gostei disso. Então, ó, você trouxe, por exemplo, aqui, né? Lamentável realidade, né? Gostei que você trouxe isso, né? Esse deficiente. O que eu quero destacar do seu parágrafo? Primeiro, a extensão dele, tá vendo? Perceba que você escreveu
mais de 10 linhas nesse parágrafo, e aí ele ficou um pouco extenso. E aí você acabou não retomando de maneira efetiva o tema. Veja bem, o tema era o seguinte, ó, o gosto pessoal não é um fenômeno da natureza, é uma aquisição social. Então aqui você poderia ter feito, por exemplo, essa reflexão crítica, né? E aí você coloca, ó, dessa forma, a segregação realizada pelo local de moradia obsta o acesso à cultura e a aquisição do social do gosto pessoal do indivíduo. Aqui não ficou bem claro esse atendimento do tema. Então aqui você poderia ter colocado, né, ó, logo é fato que essa situação de segregação espacial inviabiliza que essas pessoas tenham acesso a essa cultura, e aí o gosto pessoal fica restrito, o gosto pessoal é tolhido, e aí elas têm acesso apenas às informações culturais da área em que elas estão inseridas, elas não conseguem ampliar isso. Então você trouxe isso na sua redação? Trouxe, mas você não foi muito enfático nessa abordagem, e aí por isso que a banca te descontou ponto. Inclusive, aqui, ó, quando você traz o tópico frasal, ó, inicialmente é importante destacar que a segregação socioespacial, fenômeno que afasta a população residente nas periferias dos serviços sociais, é um fator determinante que impede o acesso à cultura de forma equânime na sociedade, o que deixa evidente, então, que essa cultura é uma aquisição social e isso é negativo porque isso é um problema porque, entendeu? Então é importante que você retome isso, né? Porque você abordou, mas ainda acabou abordando de uma maneira mais superficial, você não deixou bem claro esse problema, você não deixou bem clara essa questão, tudo bem? Por isso que você perdeu pontos aqui. Outra coisa que eu quero te dizer é a repetição de palavras, tá bom? Então dá uma cuidada aí nessa repetição de palavras. Eu sei que na hora da prova tem toda essa questão, né, de prova, de tempo, etc, mas dá uma atenção aí para repetição de palavras, beleza? Continuamos. Além disso, outro ponto negativo que dificulta o acesso à cultura e a aquisição social do gosto pessoal é a industrialização da cultura. Então, olha só, aqui você acabou se perdendo um pouquinho nesse atendimento. Ó. Outro ponto negativo que dificulta o acesso à cultura e a aquisição social do gosto pessoal é a industrialização da cultura. Então, a aquisição social do gosto pessoal, como assim? Tá vendo, ó? Então aqui você acabou se perdendo um pouco nessa questão. Então você tem que dizer, né, que dificulta o acesso à cultura e faz com que as pessoas não consigam adquirir, né, esse gosto pela cultura, não consigam desenvolver esse apreço pela cultura, é a industrialização. Tudo bem? Então é isso que você precisa abordar. Como que uma pessoa vai gostar de ópera se ela não tem acesso à ópera? Como que ela vai gostar de teatro se ela não tem acesso ao teatro? Como que ela vai gostar de música clássica se ela não tem acesso à música clássica? Entendeu? Segundo o pensador Adorno, existe uma indústria da cultura, caracterizada pela produção voltada aos interesses do capitalismo e à geração do lucro. Aqui você manteve, né, o paralelismo, top. Essa realidade é vista no alto custo cobrado em peças teatrais, nos cinemas e no valor dos livros. Aqui, né, você complementaria. O que deixa evidente que, tudo bem? Isso que eu acabei de falar, né? Essa aquisição social da cultura, ou melhor dizendo, essa falta de aquisição, essa impossibilidade de adquirir. E aí por isso que você tem que cuidar para você não se estender demais num parágrafo de desenvolvimento e acabar fartando lá para o outro parágrafo, tá bom? E aí também muito cuidado aí com essa repetição de palavras no parágrafo. Essa realidade é vista no alto custo cobrado em peças teatrais, nos cinemas e no valor dos livros. Assim, considerando a histórica dificuldade financeira da população, aliada ao elevado número de desempregados, o cidadão tem o direito à cultura inviabilizado, o que não possibilita novos conhecimentos aptos a subsidiar o seu gosto pessoal. E aí aqui você poderia ter colocado que essas pessoas estão cada vez consumindo mais a cultura de massa, que essas pessoas acabam não tendo a possibilidade de ampliar o seu conhecimento de mundo mesmo, tá bom? Então aqui você poderia ter feito um período aí final retomado
retomando o tema, porque foi aí que você perdeu o ponto, né? Nessa defesa aqui do seu posicionamento. Então, você acabou não trazendo de uma maneira efetiva isso. Então, o que que a banca queria que você falasse? Nossa, eu não nasço amando teatro. Eu não nasço, sei lá, eu não nasço, né? As pessoas não nascem amando teatro, amando ópera, amando pintura, amando sei lá o quê. Elas vão adquirindo isso a partir do acesso que elas têm a essas informações. Agora, se o povo não tem esse acesso, eles vão gostar do quê? Então, era nesse sentido que você deveria ter escrito, tudo bem? Conclusão. Conclusão. Portanto, percebe-se que o acesso à cultura não é garantido a todos, mesmo que previsto legalmente. Com isso, a aquisição social do gosto pessoal através, meu amor, o através é apenas no sentido de atravessar. Quando não for no sentido de atravessar, você deve usar o por meio de, tá bom? Então, eu atravessei a rua, a luz atravessou a janela, quando não for no sentido de atravessar, é por meio de. Conteúdos culturais é inviabilizado. Cuidado aí com a repetição, ó, tendo em vista a segregação socioespacial e a industrialização da cultura. Tudo bem? Um texto muito bem escrito, você mostrou conhecimento de mundo, você trouxe aquilo que foi necessário. Apenas dar uma atenção para essa abordagem que eu coloquei para você, de fazer aquele fechamento aí nos parágrafos, retomando o tema e deixando bem amarradinho, né, para mostrar para a banca que você realmente entendeu aquilo que ela solicitou nos textos de apoio. Beleza, meu filho? Logo, logo você vai estar aprovado, porque você está voando na redação. E você é um orgulho para ser Teamzatra, tá bom? Beleza? Bora lá escrever a redação? Bora, meu filho!